Tudo bem? Prof. Rô. Hoje, trazendo uma aulinha para vocês de correção das nossas atividades, tá? As atividades sobre os números decimais, páginas 162, 163 e 164. Então, vamos lá. Usando todas as fichas abaixo, escreva um número na forma decimal em que o algarismo 3 tenha valor posicional de 3 centésimos. Então, os números sugeridos para nós é o 9, o 5, o 3, o 2 e a vírgula. Então, usando desses valores, nós temos que escrever, né, o número em que o 3 tenha valor posicional de centésimo, gente. Então, o que a prof vai fazer aqui é exemplo. Vocês podem ter feito outros números, outros valores aí diferenciados, tá? Então, vou pôr um exemplo aqui. Então, como o 3 é centésimo, a única coisa que eu sei é que ele vai ter que estar na casa dos centésimos, certo? Então, nós podemos já garantir aqui, ó, dá para pôr a vírgula, coloca o 3 lá nos centésimos, e aí agora você tem os outros números para dispor aqui, ó. Por exemplo, 9, 5, 2. Olha ali, ficou 95 inteiros e 23 centésimos. O valor posicional do 3 é centésimo, certo? Agora lá, o algarismo 9 tem a valor posicional de 900. Então, tem que ser 900. Então, vamos fazer um exemplo aqui. 932 inteiros e 5 décimos. Pronto, já respeitamos ali a condição. O algarismo 5 tem a valor posicional 5. Então, o algarismo 5 tem que valer 5 unidades. Então, podemos escrever um número assim, ó. 5 inteiros, 932 milésimos. Por exemplo, poderia ser outro? 95 inteiros e 32 centésimos. Vários outros exemplos, tá, gente? Só um exemplo. O prof colocou aqui 2 no caso, né? O algarismo 2 tem a valor posicional de décimos, né? 2 décimos, e o algarismo 9, valor posicional de centésimos, desculpa, de 9 centésimos. Então, vamos lá. Vamos ver, 35. Opa, minha canetinha não quer escrever. 35 inteiros e 29 centésimos. Um exemplo. Poderia ser o que mais aqui? Poderíamos ter lá. Desculpa que a canetinha da prof está falhando. Deixa eu virar ela aqui. 53 inteiros e 29 centésimos. Também poderia ser um ou outro, ok? Aí aqui trouxe um recadinho para nós do exercício. Dependendo da posição, um algarismo poderá representar valores diferentes, ou seja, os algarismos têm um valor posicional. Por exemplo, no número 25, o valor do 5 é o quê, gente? 5 unidades. E no valor 52, o valor do 5 é de 50 unidades, ok? Então, isso significa ter um valor posicional. E essa é a característica que dá aquela opção de infinitos números dentro dos conjuntos numéricos que a gente conhece, ok? Então, vamos lá para o exercício 2. Para os números na forma decimal a seguir, escreva uma fração decimal correspondente. Então, nós temos aqui 6 décimos. Gente, lembra como que a prof ensinou? Quantas casas decimais tem? Uma. Então, nós vamos dividir esse número por uma potência de base 10, tem um zero, que é, no caso, o 10. E escreve o número, tá? Que a gente tem decimal sem a vírgula. 6. Então, aqui vai ficar 6 décimos. Ok? Agora, vamos lá. Quantas casas decimais tem o 3 inteiros e 26 centésimos? 2 casas decimais. Se tem 2 casas decimais, a potência de base 10 tem que ter 2 zeros, então é o 100. Copiamos o número para ser o numerador dessa fração, sem a vírgula, 326. E a gente lê 323 centésimos. 3 inteiros e 6 décimos. Quantas casas decimais? Uma. Então, é dividido por 10. Copiamos o número sem a vírgula.
36, para ser o numerador. Então, como que ficou a fração decimal? 36 décimos, ok? Vamos pegar agora nosso exercício número 3. O exercício número 3 diz o seguinte: escreva a fração e o número na forma decimal que representa a parte pintada de cada figura. Então, o primeiro aqui, ó. Que fração que a gente tem, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Nosso inteiro está dividido em 5 partes. Então, eu vou fazer aqui embaixo para ficar melhor, tá? Então, nosso inteiro está dividido em 5 partes. 5 é o denominador. E quantas estão pintadas? Uma, certo? Então, 1/5. Esse exercício pede também para a gente representar isso na forma de um número decimal. Como que eu faço para representar uma fração que não tem um denominador, uma potência de base 10, em forma de número decimal? Existem duas formas, gente. Ou você dividindo o numerador pelo denominador, certo? Ou transformando essa fração em uma fração equivalente com o denominador 10. Nesse caso, 10, né? Ou 100 ou 1000. Então, vamos lá. Do 5 para o 10 aqui, ó, eu posso transformar facilmente. Fazendo o quê? Multiplicando o 5 por 2. 5 vezes 2, 10. E se eu multipliquei embaixo por 2, o que a gente tem que fazer no numerador? Multiplicar por 2 também, certo? Para ter uma fração equivalente. Lembra disso, né? 1 vezes 2, 2. E agora sim a gente consegue escrever isso de forma fácil na forma decimal. Nós temos aqui 2 décimos, uma potência que tem um zero, então significa que tem uma casa depois da vírgula. Da direita para a esquerda, uma casa, vírgula, 0. Ok? Então, para nossa primeira figura, a fração é 1/5 e o número decimal é 2 décimos, ok? Agora, vamos fazer aqui para a segunda figura. Vamos colocar o número para a gente não se perder. 1, 2 e 3, ok? É mais fácil, né? Então, esse aqui é o nosso 1. Agora, vamos fazer o 2 aqui. O 2. Quantas partes está dividido inteiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nosso denominador é 8. Quantas estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 8, certo? E agora, prof, como que eu vou transformar o 8 em 10? Se a gente pensar assim, o 8 não é múltiplo de 10. Então, eu não tenho nenhum número que multiplicando 8 dê 10. Vamos pensar em 100. O 100 é múltiplo de 8? Também não é múltiplo de 8, porque se eu dividir 100 por 8, vai dar um número decimal, ok? Então, nós vamos fazer uma transformação, o nosso denominador vai ser uma potência de base 10 que tem 3 zeros, que é o 1000, gente, porque o 1000 eu consigo dividir por 8, tá? Quer ver lá, ó, 1000 dividido por 8. Vai dar uma vez, certo? Que dá 8, sobra 2, abaixo o 0. Dá 2 vezes, que dá 16. 20 menos 16, sobra 4, abaixo o 0. Que dá por 5, que dá quanto? 0. Dá 40, 0, certo? Então, 1000 é divisível por 8. Então, eu posso transformar essa minha fração inicial aqui, 5/8, em alguma coisa milésimo, certo? Fazendo o quê? Descobrindo aqui, ó, quantas vezes o 8 aumentou para chegar no 1000, gente? Nós fizemos a divisão aqui. Quantas vezes foram? 125 vezes, certo? Então, agora, para eu conseguir uma fração decimal que seja equivalente a 5/8, com o milésimo como denominador, eu tenho que multiplicar os 5 por 125, tá? Então, vamos multiplicar lá. Então, vou fazer aqui, aproveitar, já vezes 5. Dá 25, vai 2, dá 10 com 2, 12, vai 1, dá 5, 6. Então, deu 625. 625. Agora sim, a gente consegue transformar de uma forma mais prática, vamos dizer assim, os 5/8 em um número decimal. Então, que número decimal representa os 5/8, gente? É a mesma coisa que 625 milésimos, né? Que é igual a 0,625.
Por que 0,625? Porque a nossa potência de base 10 aqui, ó, tem 3 zeros. Logo, nós temos que ter 3 casas decimais, ok? Depois que a prof resolver esse terceiro, eu vou mostrar para vocês usando a divisão. Aí, se vocês acharem mais fácil, pode usar o processo da divisão, tá? Do numerador aqui pelo denominador. Agora, na número 3, diz o quê? Em quantas partes o nosso inteiro está dividido, gente? 1, 2, 3, 4. Então, nossos inteiros estão divididos em 4 partes iguais. Quantas dessas partes estão pintadas? 4, 8, 9. Então, o número que a gente tem que transformar em decimal é 9 quartos, ok? Então, vamos lá. O 10 não é múltiplo de 4, então eu não consigo uma fração decimal com o denominador 10. Mas o 100 é, gente. 100 a gente consegue dividir por 4. Como que eu sei? Termina em 2 zeros. Lembra das regras de divisibilidade? Que a gente aprendeu no 6º ano? Então, quando o número terminar em 2 zeros, ele é divisível por 4. Então, vamos lá. 100 dividido por 4 vai dar 25. Se eu dividir aqui, ó, certo? Dá 25. Então, para eu ter uma fração equivalente a 9 quartos, eu vou ter que fazer 9 vezes o 25. Quanto que é 9 vezes 25? 9 vezes 5 dá 45, vai 4. 9 vezes 2, 18 com 4, 22. Então, a fração equivalente, que tem um denominador, uma potência de base 10, né? Ou seja, uma fração decimal, é 225 centésimos. Agora, para escrever na forma de número decimal, como que a gente faz? Copiamos o número. Quantos zeros tem nossa potência de base 10? 2. Então, nós viemos da direita para a esquerda 2 casas. 1, 2, vírgula. Então, 9 quartos é a mesma coisa que 2,25. Ou 2 inteiros e 25 centésimos, ok? Prof, como que faz para fazer a divisão? Sem precisar transformar numa fração decimal. Então, vamos pegar lá o primeiro exemplo, o número 1. 1 dividido por 5, certo? Eu consigo dividir 1 por 5, gente? Não, não consigo. Então, o que eu vou fazer? Coloco um 0 aqui no quociente, com a vírgula, e coloco um 0 no dividendo. Agora, eu consigo dividir 10 por 5. Quantas vezes? 2. 2 vezes 5, 10, que vai dar 0. Olha lá, transformamos. Viu como assim acaba sendo mais fácil, né? Agora, vamos lá. 5 oitavos, número 2. 5 dividido por 8. 5 dá para dividir por 8? Não dá. Então, nós vamos colocar um 0 no quociente, vírgula, e um 0 no dividendo, tá? Gente, aqui a gente faz o quê? Uma multiplicação desse por 10 e uma divisão do quociente por 10. Por isso que aparece o 0 e a vírgula, ok? Quantas vezes o 8 cabe no 50, gente? 6 vezes, porque 6 vezes 8 é 48, ok? 50 tira 48, sobra 2. Depois que a gente tem vírgula aqui, a gente tem sempre o direito de um 0. Então, abaixamos mais um 0. E agora, dá 2 vezes, que dá 16. Sobra 4, certo? Mais um 0 que a gente tem direito. E dá por 5, que dá 40. E dá 0. Olha aí. Conseguimos o mesmo valor de antes, certo? E agora, para a gente terminar, o 9 quartos. Vou fazer aqui do ladinho. Bagunçadinho, né? Mas a gente consegue. 9 quartos. 9 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 9, gente? 2 vezes, que dá 8 e sobra 1. O 1 não dá por 4, então a gente vai pôr uma vírgula. Dividi por 10, multipliquei por 10. Daí ficou 10 aqui e 2, alguma coisa. Quantas vezes o 4 cabe no 10? 2 vezes, que dá 8 e sobra 2. Depois que a gente colocou a vírgula no quociente, a gente sempre tem direito de um 0. Que dá 20 e vai ficar aqui por 5, que dá 20 dá 0. Ok? Então, ó, dos 2 inteiros e 25 centésimos. A mesma coisa que a gente conseguiu ali antes, certo? Gente,
Então, tem essas duas formas de fazer. Aí, vocês têm que verificar qual que é a forma mais prática para vocês, ok? Os dois estão corretos, tá? Então, agora vamos passar para o nosso quarto exercício. O quarto exercício diz o seguinte: observe como Helena decompôs o número 435 inteiros e 129 milésimos. Aí, olha lá. Como ela fez a decomposição? Ela tirou os décimos, os centésimos, os milésimos, a unidade, a centena e a dezena, certo? E é isso que a gente vai ter que fazer agora nas outras letras. De maneira parecida, como Eliana decompõe os seguintes números, ok? Então, vamos lá. A prof vai fazer aqui do ladinho, porque ali é pequeno, tá? Então, letra A. Ah, tem que pegar a canetinha. Toda vez que muda de tela, ele muda aqui o instrumento, daí a prof tem que fazer. Isso. Então, vamos lá. Letra A, como que vai ficar? Então, eu tenho aqui 8 inteiros, gente. É 8 unidades, mais 5 décimos. 5 décimos é 0,5, mais 7 centésimos, mais 0,07. Isso é igual a 8 inteiros e 57 centésimos, ok? É isso que vocês têm que fazer ali, teriam que ter feito. Então, vamos na letra B. A letra B. 623 inteiros e 9 décimos. Então, 623 é a mesma coisa que 600 unidades, mais 20, né? 6 centenas, mais 2 dezenas, mais 3 unidades, certo? Mais os décimos, 0,9, que vai dar quanto? 623 inteiros e 9 décimos, ok? Vamos lá para a nossa letra C. 317 inteiros, 804 milésimos. Então, 300, vai dar 300. 17 é a mesma coisa que 10, mais 7. Mais 8 décimos, que é ali do 800, né? 8 décimos, mais quantos centésimos a gente tem? Não temos centésimos, não precisa representar, tá, gente? Quantos milésimos? 4 milésimos. Lembra que o milésimo são 3 casas após a vírgula, então 0,004. Isso aqui é igual a, vou pôr aqui embaixo, 317 inteiros, 804 milésimos, ok? E o último, a letra D, 45 inteiros, 106 milésimos. Então, 45 é 40 mais 5, mais 1 décimo, mais a mesma coisa do anterior. Tá vendo que a gente não tem aqui os centésimos? Se não tem, você não representa. Você não precisa colocar 0 centésimos, ok? Vai direto para o milésimo, que é 0,006, 6 milésimos. Isso aqui é igual a 45 inteiros, 106 milésimos, ok? E assim se fazia o exercício número 4. Não precisava fazer todo esse esquema, tá, gente? Só a parte mesmo da decomposição, ok? Agora vamos mudar de exercício, vamos para o exercício número 5. E a prof já vai mudar a canetinha aqui. Isso. Então, vamos lá. Escreva as frações a seguir na forma decimal. Esse exercício nós vamos fazer igual o que a prof fez lá anteriormente, tá? Então, eu vou usar aqui esse espaço, ó, que fica melhor. Daí, nós colocamos só a resposta ali. Então, letra A. Nós temos a fração 3/5, certo? Como que nós vamos fazer? Vamos transformar esse 5 em uma potência de base 10, ou 10, ou 100, ou 1000.
tá? Então, o 5, ele é múltiplo de quem? Ele é divisor de quem? De 10. Então, se eu colocar um 10 aqui, eu vou conseguir uma fração decimal com essa potência de base 10. Então, ó, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Então, que é a mesma coisa que o quê? 6 décimos, ok? Por quê? Porque eu multipliquei aqui por 2. Então, o que a gente tem que fazer no numerador? Multiplicar por 2 também, para que a gente tenha uma fração equivalente, ok, gente? Então, a letra A é 6 décimos. Nesse caso aqui da letra B, ó, já temos uma potência de base 10 aqui, certo? Então, o que nós vamos fazer? Só escrever. Tem um 0, vai ter uma casa depois da vírgula. Então, vai ser 3 décimos, ok? Agora a letra C. 7,25. Gente, se a gente pensar no 25, 4 vezes 25 é 100. Não dá por 10 porque o 25 não é múltiplo de 10. Então, nós colocando o 100 aqui, ó. Quantas vezes nós multiplicamos para chegar no 100? Vezes 4, né? Então, nós vamos multiplicar o 7 aqui também por quanto? Por 4, para conseguir uma fração equivalente. 7 vezes 4, 28. Então, o nosso número decimal é o quê? 28 centésimos. Copio o número da direita para a esquerda. 1, 2, 0. 28 centésimos, ok? Agora, 13/200 avos. A letra D. Ah, esse é fácil, prof. É só dividir por 2, a gente vai conseguir o 100. Também daria. Só que quando você divide por 2 o 200, você tem que dividir o 13 por 200 também. Aí você teria um número decimal. Então, eu prefiro calcular uma fração equivalente com um denominador maior que 200 do que menor, para facilitar. Por exemplo, ó, 13/200. Se vocês observarem, quantas vezes, gente, o 200 cabe no 1000? 5 vezes, né? Então, ó, do 200 para o 1000, aumentou quantas vezes? 5. Então, eu vou ter que fazer 5 vezes quem? Vezes o 13. 5 vezes 13 dá 65. Então, o nosso número decimal vai ser o quê? 65 milésimos. Copiamos o número, 65, e contamos da direita para a esquerda. 1, 2, 3,0. 65 milésimos. Aí. Ok? 22, 125 avos. Letra D, letra E agora. 22, 125 avos. Da mesma forma, nós vamos ter que achar uma potência de base 10 que seja múltiplo, né, de 125. Então, o mais próximo que a gente tem agora é o 1000, né, que é maior. Mais próximo seria o 100, mas o 100 não é múltiplo de 125, ok? Então, nós temos o 1000. Vamos ver se 1000 dá para dividir por 125? Acho que a gente já fez essa continha antes, hein? Por 125, vai dar 8. 8 dá 40, vai 4. Dá 16, dá 20, vai 2, dá 8, 10. Olha lá. Então, para a gente... Então, o 125 para virar o 1000 aqui, ó, eu tenho que fazer vezes 8. Ou, gente, se vocês preferirem, divide por esse e o resultado multiplica por esse, que é a mesma coisa. Isso aqui é praticamente aquela rodinha, né, que a gente resolve os exercícios para calcular uma parte. Então, deu aqui 1000 dividido por 125, deu 8. 8 vezes 22, vamos lá, dá 16, vai 1, 16 com 1, 17. Então, deu 176 milésimos, que é a mesma coisa que o quê? Copia o número do numerador e da direita para a esquerda. 1, 2, 3,0. 176 milésimo. Foi aquilo que a gente tinha acabado de falar ali, né? 0,176, certo? E o último exercício aqui, veio para facilitar a nossa vida, já temos uma potência de base 10 no denominador.
que é uma potência de base 10, tem 2 zeros. Então, quantas casas decimais nós vamos ter? 2. Então, copiamos o número 73, 112,0. 73 centésimos. Ok, gente? Viu? Se vocês acharem mais fácil fazer a divisão que a prof mostrou antes, né? Numerador pelo denominador, pode fazer, não tem problema nenhum, ok? Eu, particularmente, eu prefiro fazer assim, com a fração equivalente, tá? Que daí vocês já vão se acostumando com essa questão de que todo número decimal tem uma fração decimal correspondente, tá? E vice-versa, né? O contrário também é verdadeiro, tá? Então, vamos lá. Para o exercício 6. Em cada item, escreva os números em ordem crescente. Como que a gente faz para comparar números decimais? Primeira coisa que a gente faz é olhar o quê? A parte inteira. Aquele que tiver maior parte inteira é o maior número, ok? E depois disso, a gente vai comparar as partes, a parte decimal do número. Quem tiver maior parte decimal é o maior número, certo? Se no caso, né, gente, se tiver as partes inteiras iguais, ok? Então, vamos lá. É para pôr em ordem crescente aqui, então nós vamos começar do menor para o maior. Quem é o menor parte inteira? É o 4. Então, nós sabemos que já vamos iniciar pelo 4 inteiros e 9 décimos, ok? Depois do 4, nós temos 5.0 e 5.2. Quem é maior? Quem é menor? O 5.0. Então, aqui vai vir para nós, vamos pôr ponto e vírgula para separar, 5,0. Depois do 5,0, nós temos o 5,2. Depois do 5,2, nós temos o 5,6 e o 6,2. O 5,6 é menor, né, gente? Porque a parte inteira dele é menor. Então, 5,6. E o nosso maior número é, nesse caso aqui, o 6,2. Ok? Agora, no de baixo, ó, todas as partes inteiras são iguais. Aqui, nesse caso, que a gente vai olhar a parte decimal, tá? Quem tem a menor parte decimal? A gente tem 28 centésimos, 22 centésimos, 16 centésimos, 18 centésimos e 5 centésimos. Quem é menor? 5 centésimos. Então, quer dizer que 4 inteiros e 5 centésimos é menor que 4 inteiros e 16 centésimos, certo? Quem é menor? 18 centésimos ou 22? 18, né? Então, 4 inteiros e 18 centésimos. Depois, quem vem na sequência? 4 inteiros e 22 centésimos. E, por último, o 4 inteiros e 28 centésimos. E assim a gente colocou tudo na ordem, né? Na ordem crescente, do menor para o maior. Tranquilo? Esse exercício, eu tenho certeza que vocês tiraram de letra. Gente, aqui no exercício 7 diz o seguinte. Veja no quadro os preços que Juliana obteve para uma mochila escolar em 5 livrarias diferentes, ok? Então, aqui ela trouxe uma tabelinha para nós. Na loja A, o preço foi de R$ 62,90. Na loja B, R$ 63,50. Na loja C, R$ 60,50. Na D, R$ 66,90. E na letra E, na loja E, desculpa, R$ 66,50. Aí o exercício nos questiona da seguinte maneira. Em qual loja a mochila tem maior preço? Qual loja que tem maior preço, gente? Maior preço é na loja... Qual que é a loja? Loja D, né? Qual que é o preço na loja D? R$ 66,90, né? R$ 66,90. Ok? Aí, no segundo pontinho, o menor preço. Quem que é a loja? Loja C. Qual que é o preço da loja C, gente? O preço da loja C é R$ 60,50, ok? Na letra B, faz a seguinte questão. Em quais lojas o preço da mochila está entre R$ 61,00 e R$ 66,00? Está entre a loja A e a loja B.
Ah, prof, e a loja D? Não, por que que não está? Porque R$ 66,90 é mais que 66, certo? Então, não chegou, é só até 66. Ele pediu entre esses dois valores. Então, a nossa resposta aqui são o quê? Lojas A e a loja B, ok? E aqui traz um lembretinho, né, gente? Vivendo valores. A gente sempre, antes de comprar alguma coisa, é muito importante fazer uma pesquisa, porque às vezes, com uma pesquisa rápida, você sai ganhando, né? Sai lucrando, conseguindo, pelo mesmo produto, um valor bem menor, tá? Com uma boa diferença. Então, agora vamos lá para o nosso exercício 8. Isso. O exercício 8 diz o seguinte: usando os números das fichas, complete a reta numérica. Então, os números que nós temos ali são 7 décimos, 2 inteiros e 5 décimos, 1,9, 1 inteiro e 9 décimos, 1 inteiro e 4 décimos, 3 décimos, 2 inteiros e 2 inteiros e 3 décimos. Então, como que a gente vai colocar esses valores aqui na nossa reta numérica? Se vocês observarem, nossa reta numérica, ela está contando, ó, cada risquinho aqui vale 1 décimo. Então, se você for contando décimo por décimo, você vai conseguir colocar. Então, vamos fazer dessa forma. Ó, 0, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. Então, nesse quadrinho aqui, nós vamos colocar 3 décimos. 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos. Então, 0,7 vai aqui. 8 décimos, 9 décimos, 1 inteiro e 1 décimo, 1 inteiro e 2 décimos, 1 inteiro e 3 décimos, 1 inteiro e 4 décimos, ok? 1 inteiro e 5 décimos, 1 inteiro e 6 décimos, 1 inteiro e 7, 1 inteiro e 8, 1 inteiro e 9 décimos. 1,9 vai aqui. E aqui, 2 inteiros. 2. 2,1, 2,2, 2,3. 2 inteiros e 3 décimos. 2,4 e 2,5. 2 inteiros e 5 décimos. E assim a gente preenche de uma forma prática e rápida a nossa reta numérica. Bom, pessoal, espero ter conseguido tirar as dúvidas de vocês, espero que vocês tenham acertado muitos dos exercícios também, tendo em vista que essa matéria já não é uma novidade, né? É uma revisão, né, do sexto ano. E assim que tiver a próxima aula, na segunda-feira, a prof vai mandar um novo conteúdo para vocês, tá? Espero que estejam todos bem, que fiquem bem com as suas famílias. Beijinhos, estou com saudade de vocês e até a próxima aula, tá? Fiquem todos com Deus e não esqueçam de estudar, tá, gente? Beijo, tchau!